Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, dia 8 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, o time dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, rodada de quarta-feira tá filé, jogos de Champions League, jogos de Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana e a OneFootball tem uma grande novidade, lances ao vivo. O que é isso? O jogo tá rolando, o Hulk, por exemplo, contra o Milionários da Colômbia, deu aquela burdoada, explodiu no travessão, segundos depois já tá na palma da sua mão para você assistir esse grande lance. Ou aquela jogada desconcertante, drible, rolinho, pum, tá ali segundos depois, tá legal? Lances ao vivo, mais uma grande ferramenta da OneFootball, que além de tudo isso tem estatísticas, informações do seu time de coração e você ainda assiste a grandes campeonatos ao vivo em 4K e de graça. O link tá aqui embaixo no comentário fixado, também vou deixar um QR Code na tela, aproxima a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado para o aplicativo OneFootball. Bora lá, time! Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto, sempre. 16h45 na Escócia, tem aqui Celtic versus Hearts. Celtic, primeiro colocado, pega o Hearts na terceira colocação. Rapidamente puxando a Race é o retrospecto. Celtic jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols vem muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Hearts jogando fora oscila, uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos e o Celtic venceu todas as partidas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na verdade foi um empate e depois deve ter vencido ou na prorrogação ou nos pênaltis. E quando eu olho o mercado de gols, esse mais de 1,5 gol novamente vem forte, 4 de 5. Time, aqui sinceramente não tem muito o que inventar, né? O Celtic jogando em casa, odd de 1,21, sim, é favorito. Deve vencer o confronto, dá para pegar essa odd e montar numa duplinha. Gosto bastante desse mais de 1,5 gol. O problema é a odd, né? A odd é bem baixa, 1,12, tá? Aqui para subir um pouquinho a odd, talvez mais de 1,75, mais de 2 gols asiáticos. Uma outra informação importante aqui nos jogos do Celtic é um time que jogando em casa geralmente começa muito forte, né? Então, se esse gol não acontece, muitas vezes ocorrem os cantos, que são os escanteios. Olha a probabilidade de já sair escanteio de 0 a 10 minutos, 90%. Se não sair de 0 a 10, dá para tentar uma cobertura aqui de 10 a 20, por exemplo, que também tem uma probabilidade alta de 70%. Ou seja, jogos do Celtic têm uma probabilidade bem alta, não só de gols, como cantos já no começo da partida, tá legal? Vamos dar uma olhadinha também em cartões, né, já que eu tô nessa tela. Cartões é baixo, tá, time? Apenas 1,8 para o Celtic, é uma média baixa de cartões, e para o outro time, o Hearts, 4,5. Então quem for operar em cartões aqui, principalmente para o lado do Celtic, toma cuidado que a média é baixa. Aqui eu acho que a grande pegada é o Celtic bem favorito, provavelmente vencendo a partida, mais de 1,5 gol e também mercado de cantos muito quente. Já que eu estou na Escócia, vamos falar agora do jogo do rival do Celtic, o Rangers. No mesmo horário, 16h45, Hibernian versus Rangers. Rangers na segunda posição pega o Hibernian na quarta colocação. Olhando aqui a Race, o time da casa, o Hibernian, oscila jogando em casa, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Rangers jogando como visitante, um baita retrospecto. Na verdade, o Rangers e o Celtic, né, time lá na Escócia, eles atropelam, né? Geralmente ganham de todos e aí quando tem o confronto entre eles, é a hora que o bicho pega, tá legal? O Rangers jogando fora, 5 de 5, baita tendência de vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos e mesmo jogando na casa do Hibernians, o Rangers leva a melhor. Eu tenho aqui um empate, 2 empates na verdade, e são 3 vitórias para o Rangers. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, aqui é a mesma tocada, né? Mesmo fora, o Rangers
é favorito. A gente viu que no histórico temos alguns empates. Já que a gente tem uma odd aqui de 1,58, 1,57, uma entrada mais conservadora é Rangers empate anula. No ao vivo, se o Rangers estiver amassando, dá para tentar a vitória seca. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, eu também vejo de forma interessante. Odd de 1,24. E vamos dar uma olhadinha também em mercado de cantos e cartões, tá legal? O Hibernian tem uma média aqui de 11,1 cantos por partida e o Rangers 9,7, ou seja, times que produzem escanteios, né? Jogos com agressividade, se o gol não vem, acaba saindo do canto. Percebam que o Rangers, mesmo jogando fora de casa, é um time que começa forte. Ele tem aqui, de 0 a 10 minutos, uma probabilidade de 80% de já sair pelo menos um escanteio, e se não sai de 0 a 10, de 10 a 20, 70%. Ou seja, o Rangers geralmente começa forte, mesmo jogando fora de casa. Mercado de escanteios aqui também é bacana. Com relação a cartões, eu tenho uma média de 4,5 para o Hibernian e 4 para o Rangers. Fechado? 17 horas, Champions League orelhuda, Liga dos Campeões na área. Jogaço, né? Bayern de Munique versus Paris Saint-Germain. Primeiro jogo na França foi 1-0 para o Bayern, tá, galera? Eu vou falar para vocês, hein? O Bayern dominou aí todo o jogo praticamente. Jogou muita bola, mesmo jogando na França. Agora o jogo é na Alemanha. Ou seja, a situação do Paris Saint-Germain é bem complicada. Ainda mais que o Neymar está fora. O que eu vejo aqui? Primeiro, um jogo para gols. Por quê? O Bayern já tem um DNA de ofensividade, tá legal? E vai pegar um Paris Saint-Germain que está atrás do placar. Vai precisar se expor. E eu acho que desde o início o Bayern também vai se impor na partida, entendeu? Então, sendo assim, eu já vejo aqui um cenário muito forte para gol no primeiro tempo, over meio gol HT, odd acima de 1,50. Obviamente, essa entrada você executa no ao vivo, se o jogo estiver com agressividade, chute a gol, escanteio, para aumentar aí a questão do percentual do seu acerto, tá legal? Sem dúvida alguma, é jogo para mais de 1,5 gol. Dá para garantir que vai sair 1,5 gol aqui? Não, isso aqui é futebol. Mas em pré-live, diante dos estudos, é segunda partida de mata-mata, o Paris Saint-Germain precisando do resultado, vai precisar sair. A chance de sair 2 golzinhos aqui é muito grande, tanto que o mercado dá uma odd bem baixa, odd de 1,14, tá legal? Então aqui a gente pode pensar também mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E vou falar para vocês, pelo que foi o jogo em Paris, para o Paris Saint-Germain passar de fase e vencer o Bayern na Alemanha, a gente vai precisar ter aqui um dia mas muito iluminado do Messi e do Mbappé, tá legal? Se não for aquele dia que tudo dá certo para os caras, eu vejo aqui sim um favoritismo para o Bayern de Munique, legal? E aí a gente pode pensar talvez em Bayern, empate anula, pega essa odd e monta numa dupla, tá legal? Ainda na Champions League, também 17 horas, agora eu tenho o Tottenham da Inglaterra versus Milan da Itália. Primeira partida na Itália, 1-0 Milan. Vou falar para vocês, tá? Resultado mentiroso. O Tottenham jogou muito mais bola lá na Itália. Não merecia, talvez, essa derrota. Eu acho que talvez um empate era um resultado mais justo, tá legal? Agora o jogo é na Inglaterra. Vejo sim o Tottenham com muitas chances de conseguir aqui, pelo menos, empatar aqui esse confronto ou mesmo passar de fase. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que esse time do Tottenham é um time que eu sempre falo aqui no canal. É um time maluco. A gente acha que o Tottenham vai perder, ele ganha. A gente acha que o Tottenham vai ganhar, ele perde, tá bom, galera? Ele é desse jeito. Vamos lá, o que eu vejo aqui? O jogo começou, o Tottenham em casa. Como na Itália jogou melhor, agora jogando em casa, a partir do momento que o juiz apita, o Tottenham vai para cima. Então eu já vejo um cenário para gols e também para escanteios para o Tottenham, tá legal? Acho sim que é um cenário que deve acontecer. Dá para garantir? Não, novamente é futebol, gestão de banca. Mas eu vejo um início de partida, um abafa muito forte do Tottenham em cima do Milan. E a gente sabe, Milan, defesa italiana, deve montar aquele ferrolho ali atrás e de repente esperar por uma puxada de contra-ataque ou mesmo uma jogada aérea ali com o Girouzão da massa, tá legal? Com essas informações, eu vejo que é um cenário para mais de 1,5 gol, 1,34, novamente, é segunda partida do mata-mata, é hora do vamos ver. Se tiver um time ali atrás sendo eliminado, vai abrir, vai para frente, ou faz o gol, ou toma o gol de contra-ataque. Vejo um cenário forte
para escanteios para o Tottenham. Pensa comigo no cenário aqui, primeiro tempo rolando, Tottenham bem na partida, ainda não abriu o placar, a hora que bater uns 34, 35 minutos do primeiro tempo, se esse gol ainda não saiu, canto asiático, canto limite, pode ser bem bacana. Fica a mesma lógica pro segundo tempo, tá legal? E logicamente, se o Tottenham não oscilar demais, for aquele time maluco, como eu falei para vocês, com uma odd de 2, eu acho que o Tottenham em casa não perde, tá legal? Bora lá, time 21h10, grande clássico, Fla-Flu, Campeonato Carioca, jogo de primeiro contra segundo colocado. A hora que eu pego aqui o retrospecto do Flamengo em casa, tudo bem, tem um jogo do Al Hilal que foi mundial, não vale muito, e uma final da Sul-Americana, 1-1. O Flamengo vem oscilando, né? 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. O Flu, jogando fora, vai jogar no Maracanã. O Maracanã a gente não pode considerar que é fora para o Fluminense, né? 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5. Não vem tão forte para gols, né? Mesmo a gente sabendo aí que o Fluminense tem uma ofensividade muito boa, é um time com muita qualidade ali na frente. No histórico, 5 jogos, 4 vitórias para o Fluminense, apenas 1 vitória para o Flamengo. O Flamengo vem aí numa freguesia forte para o Fluminense, tá legal? Pelo menos até o momento. E ainda a gente tem o fator Vitor Pereira. Sinceramente, ainda não encaixou no Flamengo. Time, eu vejo aqui 2 alternativas, tá? Não consigo trabalhar em mercado under falando de Flamengo e Fluminense. Acho que são 2 times que jogam para frente, têm uma ofensividade interessante, qualidade na frente. Então eu vou buscar sim esse mais de 1,5 gol, odd de 1,35. Quem puder levar para o ao vivo, deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, sente a partida, essa odd vai subir se o gol não sair, e aí você executa a sua entrada já fazendo um raio-x inicial. Quem quiser operar pelo histórico, o Fluminense vem melhor, tá bom? Porém, aqui é um clássico, para buscar vitória para qualquer um dos lados, eu prefiro executar ao vivo. Combinado? Libertadores, 21h30, eu tenho aqui Milionários da Colômbia versus Atlético Mineiro, Galão da Massa do Brasil. Time, jogo de ida, tá legal? Jogo de ida, às vezes é um jogo mais truncado, mais estudado. Eu pego aqui a race do Milionários em casa, dos 5 últimos jogos, e eu penso num under 3,5, menos de 3 gols e meio, bate em 5 de 5. Aí eu vou dar uma olhadinha no Galo jogando fora, das últimas 5 partidas, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. É o que eu quero pegar nesse confronto, tá, galera? Primeiro jogo, jogo mais picado, truncado, Libertadores, catimba, menos de 3 gols e meio, odd de 1,23. Pega essa odd e de repente monta aí numa duplinha, tá legal? 21h30, Copa do Nordeste, Sport versus Sergipe. Eu ainda não tenho as odds desse jogo, tá? Mas a pegada aqui, ó, o Sport vem fazendo um início de ano muito forte. Olha o Sport em casa, 5 jogos, 5 vitórias, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Placares bem elásticos, olha isso, 5-0, 6-0, 4-1, aí teve 1-0 que foi mais calmo e 6-1, tá legal? Pancadaria, o Sport bem demais. Vai pegar um Sergipe, que dos últimos 5 jogos não venceu nenhuma, empatou 2 e perdeu 3. Os placares do Sergipe, placares mais under, mais magro, né? 0-0, 0-0, 1-0, 1-0, 1-0. Time, aqui é o seguinte, tá? Buscar alguma coisa a favor do Sport, vem muito forte. Se tiver uma odd interessante para montar numa dupla, se a odd for muito baixa, você estiver assistindo ao vivo, talvez uma vitória já no primeiro tempo. Mercado de gols para o Sergipe tá magrinho, mas o Sport tá embaçado, tá fazendo gol de tudo que é jeito. Então talvez aqui no ao vivo, se o Sport estiver ali no cenário de agressividade, chute a gol, escanteio, se mais de 1,5 gol também pode ser interessante. Vitória do Sport, jogo para mais de 1,5 gol. Time, vem o dia a dia falando que o nosso grupo VIP completou 1 ano e o presente é de vocês. Até domingão a gente vai deixar, eu não digo nem que é promoção, tá praticamente dado. Grupo VIP de 1 ano, apenas R$ 69,90. Não é R$ 69,90 por mês. É 1 ano de grupo VIP com todos os esportes por R$ 69,90. Se você fizer a conta, isso aí vai dar R$ 7,00 por mês, tá? Se você ainda não testou o nosso produto, não entrou, não marca bobeira e venho falando todos os dias. Essa condição é única e nunca mais vai voltar aqui, tá? Até domingão. O link tá aqui embaixo no comentário fixado. Clica lá, chega junto.
Você vai aprender bastante. Vou falar, ontem mesmo, segunda-feira magra, foram 8 entradas e 8 greens, tá legal? Ah, Marco, todo dia vai ser assim? Não, óbvio. No jogo do Bayern com o Paris Saint-Germain, a gente vai buscar a qualificação do Bayern e para essa partida ter mais do que um gol, tá legal? E no jogo do Tottenham com o Milan, a gente vai buscar mais de 0 gols, ou seja, um golzinho resolve, mais de 2 escanteios para o Tottenham e meia finalização para o Son, o bom coreano do time do Tottenham. Finalização é um chute na direção do gol, tá legal? Bateu na zaga, foi para a lua, bateu na trave, o goleiro defendeu, é finalização. Se tudo isso der certo, odd de 1,60. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, senta o dedo aí no like. Quem puder faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Fui!